Oi, oi, gente, tudo bom? Voltando aqui então com as aulas de inglês do sexto ano para a semana de 6/4 a 17/4. Demorou um pouquinho para sair os vídeos, mas estamos aí gravando todos eles hoje, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, eu quero que vocês relembrem então, quero que vocês me contem, na verdade, como é que vocês estão. Como é que está sendo o estudo para vocês, se vocês estão conseguindo estudar, se estão conseguindo manter alguma rotina. Então, hi, how are you? Como é que vocês estão? Depois falar um pouquinho sobre prevention, né? Sobre o que a gente tem que fazer nesse momento de prevenção. Então, sair com máscaras é sempre muito importante sair com máscaras. Mantenham as mãos limpas, lavem com água e sabão, ou quando não puderem lavar com água e sabão, passem o álcool e fiquem muito atentos aos sintomas. Então tomem cuidado quando estiverem na rua, se precisarem sair, né? Saiam em último caso. E também o seguinte, se você tiver com suspeita de estar doente, ou o máximo que você puder, fique em casa, né? Lavar frequentemente as mãos. Quando vocês estiverem na rua ou estiverem com a mão suja, evitem tocar o nariz, a boca, os olhos, porque isso que transmite para vocês a doença. Não esqueça de vocês lavarem as mãos quando vocês entrarem em contato com coisas que outras pessoas usam, por exemplo, o teclado, quando estiverem no caixa eletrônico, por exemplo, alguma coisa desse tipo, com dinheiro. Então tome muito cuidado, cartão, na hora de, depois que vocês usam esses objetos que passam, que outras pessoas também usam, lavem bastante as mãos. E aí mantenham distância, evitem contato com quem está doente, e aquilo a gente não tem como saber se a pessoa está doente mesmo ou não. Então o máximo que vocês puderem, tomem cuidado. E aqui é o seguinte, isso aqui é uma prevenção dos efeitos emocionais e psicológicos, foi do Ministério da Saúde da Malásia que fez, que foi bonitinho. Então, por exemplo, se vocês estiverem com problema para dormir, uma mudança de apetite, comendo demais ou comendo de menos, sintomas de ansiedade, se, por exemplo, alguém fala alguma coisa com você, você se ofende rapidamente, seja com palpitação, alguma coisa no coração, estiver muito rápido, falta de habilidade para focar em alguma coisa, se você está sempre chorando ou um pouco deprimido, dificuldade de respirar, se você perdeu o interesse nas atividades que vocês costumam fazer, isso tudo faz parte, mas que vocês não estão sozinhos. Vocês podem procurar ajuda, podem pedir para alguém essa ajuda, essa orientação, tá? Então, não se sintam sozinhos. Não é porque cada um está na sua casa que nós estamos sozinhos, tá bom? Bom, vamos começar? Lembrando o seguinte, é para vocês copiarem as perguntas e as respostas no caderno. Então, quando a gente retornar, eu vou olhar tudo isso. Em termos de se está certo ou se está errado, vocês têm as respostas no final do PDF, enfim, ou vocês têm as respostas. Então, na verdade, é só uma questão de vocês entenderem o que está sendo feito, tá? Então, por isso que eu estou aqui. Bom, vamos começar com uma revisão do que a gente viu no vídeo passado. Nós vimos, então, greetings, hi, hello, good morning, good afternoon, good evening, good night, what's up, how are you, nice to meet you. Então, é o oi e o olá, bom dia, boa tarde, o boa noite na hora que a gente chega em algum lugar ou quando ainda está no início da noite, e o good night quando nós formos dormir. O how are you, que é como vai você, e o what's up, que é uma gíria também, que é como você está, como vai você. E o nice to meet you, que é o prazer em conhecê-lo. Vimos também os personal pronouns. I, he, she, it, you, we ou they. Então, eu, ele para homem, um homem só. She, ela, um homem, um menino, uma menina ou uma mulher só, tá? O it, que é para coisa, objeto, ora, né? Uma coisa só, um objeto só, um animal só, tá? Então, eu vou ter, por exemplo, it. It is blue. Em português a gente fala, ela é azul. Mas em inglês a gente usa o it para objetos, tá bom? You, que é o você ou vocês. We, nós.
they, eles ou elas. E aqui, então, no they, serve tanto para mais de um homem, mais de uma mulher, um homem e uma mulher juntos, ou para vários objetos, enfim. É o plural, é o eles ou elas, tá? Só para a gente relembrar. Se você não lembra o que eu expliquei, volta no vídeo anterior, tá bom? E começando então a aula de hoje, nós temos os likes and dislikes. Então, é o que a gente gosta e o que a gente não gosta. Então, esse aqui é um exemplo que eu peguei da nossa apostila mesmo que está sendo disponibilizada. Hey Maria, do you like our school? Yes, I love it. It's awesome. Então, Hey Maria, do you like? O que é like? A gente tem isso daqui no Facebook, não tem? O que é o like? É o gostar, não é? E o love, a gente também usa essa palavra em português. Então, essa pessoa perguntou se a Maria gosta da nossa escola e ela respondeu que sim, it's awesome, é maravilhosa, é super legal. Bom, então o Juan e a Maria estão falando sobre a escola. Então a gente tem o like e o love, tá? E aí a gente usa isso daqui para express feelings, interests and preferences. Então é para expressar os sentimentos, os interesses e as preferências. Dá uma olhadinha aqui. Express é bem parecido com o português, certo? Feelings não, nem tanto, mas os interests, que são os interesses, também é uma palavra parecida. Preferences também é uma palavra parecida. Então, eu vou falar um pouquinho mais a fundo depois sobre isso. Mas lembrem que toda vez que vocês estiverem lendo alguma coisa em inglês, em vez de falar assim, eu não sei inglês, eu não quero saber, eu não tenho como ler isso. Não, para um pouquinho e olha, procura. Nós temos muitas palavras parecidas com o português, tá? Então, pra gente, às vezes chega a ser até mais fácil de aprender o inglês do que outras pessoas falantes de outras línguas, por conta dessas semelhanças que nós temos, tá? Bom, então nós temos o like, love, don't like, hate. De novo, like, love, don't like, hate. Like, gostar. Love, amar. Don't like é o que eu não gosto. E o hate é aquilo que eu odeio. Ok? Então vamos de novo. Like, love, don't like, hate. Então vamos lá. Qual é o que é o love? Muito bem. Qual é o don't like? Excelente. Qual é o hate? Muito bom. E qual é o like? É o que a gente tem no Facebook, né? Esse é o mais fácil. Bom, então, o que eu posso dizer? Quando eu falo que eu gosto de alguma coisa, e aí aqui deixa eu até voltar, vai servir para todos eles. Tanto para o love, quanto para o don't like, quanto hate, quanto like, tá? Então, o que vai acontecer? O que eu posso fazer é trocar onde está o like por uma dessas outras palavrinhas que a gente viu aqui, essas expressões, tá? Então, eu vou usar o like e a ação que eu gosto ou não gosto de fazer. Então, aqui eu coloquei as minhas ações que eu gosto de fazer. Então, esse rapazinho aqui, ele tá o quê? Assistindo filme. Então, I like watching movies. I like watching movies. Aqui, o que ela tá fazendo? Dançando. Então, I like dancing. I like dancing. Então, sempre vai ter esse in no final. I like watching movies. I like dancing. I like reading. Então, eu gosto de ler, eu gosto de assistir filmes e eu gosto de dançar, tá? Mas em inglês, quando a gente usa o like, don't like, hate ou love, eu tenho que usar esse ing, o ing no final dos verbos, tá? Então, repetindo, I like watching movies, I like dancing, I like reading. E aqui nós temos, então, alguns outros verbos que a gente vai ver no material. Então, vamos repetir? Reading, reading, playing soccer, watching videos,
aqui é diferente do watching movies. Aqui ela está assistindo vídeo aonde? No YouTube, né? Então, watching videos. Aqui nós temos going to the beach. E aqui nós temos listening to music. Então, mais uma vez, reading, playing soccer, watching videos, going to the beach, and listening to music. Então, só para a gente relembrar, tem o grupo no Facebook, vou deixar aqui embaixo do vídeo, vou deixar lá no nosso grupo da escola, do Facebook, o link para vocês entrarem. Lá vocês podem perguntar, tirar dúvidas, eu vou colocar algum material extra lá também, tá? E eu vou agora para o material, mas antes, só para não esquecer de mandar o nosso abraço virtual, o meu abraço virtual para vocês, tá? Então vamos para o nosso material aqui agora. Bom, para explicar, então, o que vocês vão fazer no material dessa semana. Aqui, então, tem exatamente aquela parte que eu usei, né? Falando sobre os feelings, interests and preferences. E aqui vocês vão relacionar os verbos com as imagens correspondentes. Então, eu tenho o like, o love, o don't like e o hate. E nós temos aqui 3. Quais são esses 3? E aí nós temos os exemplos, ó. I love playing computer games. Computer é uma palavra parecida com português. I hate waking up early. I hate waking up early. Então, que eu não gosto de acordar cedo, tá? Bom, aqui vocês têm aqueles verbos que nós usamos, ó. Então, primeiro, o que vocês vão fazer? Vocês vão relacionar o início do verbo com o final do verbo, tá? Então, vocês vão relacionar. O listening to, qual desses aqui é o final dessa expressão, tá? E aí, embaixo de cada figura, vocês têm o espacinho para escrever. O que vocês vão fazer? Ah, professora, eu não imprimi. O que eu tenho que fazer? Vocês vão copiar só a frase, não tem problema a ordem não, tá? Então, aí você vai dizer se você gosta, se você não gosta. Então, aqui, por exemplo, o que é isso daqui? O playing soccer, certo? Então, por exemplo, I like playing soccer. Então, eu gosto de jogar futebol. E assim vai nos outros também. Se você não gosta, você bota don't like. Se você odeia, você bota hate. E tá tudo bem, tá bom? E aí tem uma pergunta aqui. Do you like playing computer games? Games a gente sabe porque a gente tem a palavra videogame, né, em português, o videogame. Então, game é game, né? Então, você gosta de jogar jogos no computador? Yes, I do. Or no, I don't. Bom, e esse aqui a gente não tem os classmates para a gente conversar por enquanto. Mas se vocês quiserem perguntar lá no grupo, a gente vai conversando, não tem problema. No nosso grupo do Facebook. Bom, temos o Free Time Activities, então são as atividades de tempo livre. E a gente tem as Outdoor Activities, as atividades fora de casa, fora de um ambiente. E as Indoor Activities, que é dentro de casa, dentro de algum ambiente fechado, tá? E aí nós temos então o Playing Soccer, Visiting Parks, Going to the Beach, Playing the Square. Square é praça, tá? Playing Chess, tá aí na foto. Playing Video Games, Surfing the Internet, Reading, tá? Então, aí a gente tem algumas atividades. Bom, aí nós temos uma pergunta. How do you like your routine now? Então, como é que tá? O que seria routine? É parecido com português. Rotina. Então, como é que está a sua rotina agora? Com toda essa movimentação, ou melhor, falta de movimentação por conta do coronavírus. Então, você vai botar aqui e você vai marcar um X. No caso de você copiar para o caderno, pode copiar só a frase, não tem problema. Você copiar a pergunta, how do you like your routine now? E aí, só copia a resposta que você quiser dar, né? E aí, considering indoor and outdoor activities, which one is your favorite activity? Então, a gente comparando aqui as outdoors e as indoor activities, qual é a sua preferida, tá? Então, você copia a pergunta e coloca aqui I like, taranã, I love, e o que você gosta de fazer, tá? E aqui é uma coisinha bem divertida, só para procurar as palavras, né? No caso, as expressões.
tá? Então é só procurar. Ah, professora, mas como é que eu vou procurar isso daqui? Como é que eu vou colocar no caderno? Tem que copiar palavra por palavra? Não, esse aí procura só para vocês saberem onde está. E aí quando nós voltarmos a gente faz junto isso daqui. Bom, e aí nós temos então um pedaço, um texto, tá? Onde nós temos que responder algumas perguntas. Lembra que eu falei com vocês? Procurem palavras parecidas. Aqui vocês têm um glossary. Vocês têm a tradução dos termos mais difíceis. Mas, por exemplo, tem coisas aqui que a gente já viu ou que são parecidas. Por exemplo, educational. Seria educacional. Então, nós temos muitas palavras em inglês que são parecidas com o português. Então, vocês vão olhar para a imagem, para isso daqui, e vão responder. Né? É uma página do livro de ciências ou um site com informações científicas? As perguntas estão em português e vocês podem responder em português, tá? E aí vocês vão marcar, vocês vão... Ah, professora, eu não tenho como ler tudo isso. Não foca no que você não sabe, foca no que você sabe. Pega aqui, o que a gente precisa? A pergunta o artigo nos diz que durante a pandemia as crianças devem fazer apenas atividades educacionais ou atividades educacionais e de lazer. Então, com isso em mente, você vai procurar se ela fala atividades educacionais ou se tem atividades educacionais e de lazer. Então, primeiro preste atenção na pergunta. Não precisa ir para o texto e falar assim, mas eu não vou conseguir ler isso tudo. A gente não está pedindo para você ler tudo, tá bom? E aí depois, tem alguma perguntinha aqui só, quais as atividades que vocês gostariam de experimentar. E aí nós temos então alguns sites se vocês quiserem seguir. A partir daqui nós temos a Answer Key. A Answer Key são as respostas para as perguntas. Então vocês vão poder verificar se vocês estão fazendo certo ou não. Mas aí, o que me interessa, na verdade, é vocês estarem tentando fazer, buscarem essas informações. Ah, professora, mas eu só copiei a resposta. Vocês não vão estar aprendendo. Vocês até podem ganhar um ponto de comportamento, de participação, mas o que é importante é vocês entenderem, começarem a aprender, porque quando vocês chegarem de volta na sala, eu vou conversar mais sobre isso, já vou usar isso que vocês estão vendo, tá bom? Então, por hoje é só. Daqui a pouco eu coloco o vídeo do próximo material. E não se preocupem que eu vou disponibilizar esse material lá no nosso grupo do Facebook, tanto do nosso grupo de inglês, quanto do grupo lá do Facebook da escola mesmo, tá bom? Então, muito obrigada. Deixa eu botar aqui. Muito obrigada. Fiquem bem e até a próxima.